Salmo 146. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que faz os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Quem transtorna o caminho, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião. Reina de geração em geração. Aleluia. Oremos que o Senhor Santo Espírito ilumine as nossas mentes e prepare o nosso coração, Senhor. Ó Pai, fala connosco, temos a Tua palavra revelada, escrita, aberta nas nossas mãos, o que já é, Senhor, um grande privilégio para nós. Muito povo, Senhor, queria ter esta palavra, esta mesma palavra, aberta nas suas mãos e não o podem, Senhor. E nós ainda temos esse privilégio. Mas, Senhor, abre também os nossos corações, prepara os nossos corações para receber esta semente, Senhor, esta semente viva. Leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, para que o nosso entendimento esteja disponível para ouvir tudo aquilo que vai ser aqui hoje falado. Fala, Senhor, através da minha boca. Fala, Senhor, através dos meus lábios. Ó Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, meu Senhor, meu Rei e meu Salvador. Em o nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro por todas estas bênçãos, acreditando que assim seja. Amém e glória a Deus. Eu queria pensar convosco hoje um assunto que é a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. E este salmo que nós lemos agora faz parte dos últimos 5 salmos do livro dos Salmos que está no Cânone Sagrado. E estes 5 salmos, este é o primeiro dos 5 salmos chamados os Salmos da Aleluia. Todos eles começam, na minha Bíblia, a Almeida atualizada, ele começa por Aleluia, mas se calhar na sua Bíblia começa por Louvai. A palavra Aleluia quer dizer louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Então este é o primeiro dos 5 salmos chamados os Salmos da Aleluia. Esta palavra Aleluia também só aparece somente 3 vezes e está no capítulo 19 do Apocalipse. Isto é para vosso conhecimento. É muito raro esta palavra aparecer na Bíblia. Ela aparece aqui nestes Salmos e depois aparece 3 vezes no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Este é um salmo de adoração. Este é um salmo em que o homem se dispõe a adorar a Deus. E o homem adora a Deus porquê? Porque o homem foi criado por Deus. E nós sabemos que a criação, Deus criou o homem com a única finalidade a louvar e adorar a Deus. Deus criou o homem para louvor da sua glória. Ele criou o homem não para trabalhar feito um doido. Ele criou o homem não para fazer as coisas mecanicamente no mundo, não. Deus criou o homem para o adorar, para o louvar, e nós temos essa prova no livro de Gênesis, quando Deus diz a palavra que ele saía, ele descia à tardinha para ir falar com Adão. Esta palavra falar com Adão, conversar com Adão, Deus ia em busca do seu louvor, em busca da sua adoração. Ele queria que o homem o adorasse. Diz a confissão do Westminster que o fim principal do homem é a adoração a Deus. O homem adora, o homem é um adorador nato. O homem tem que adorar. E não interessa se é na igreja ou fora da igreja, porque o homem adora dentro da igreja, mas ele também adora fora da igreja.
O homem tem que arranjar uma forma de adorar alguma coisa. Uns adoram a Deus, outros adoram as coisas, outros adoram a família, outros adoram os filhos, outros adoram os clubes desportivos, outros adoram os partidos políticos, mas o homem tem que adorar algo. Eu queria que o amado irmão hoje buscasse mais a adoração a Deus. Porque a adoração a Deus, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus, mas também restaura a sua alma. Quanto mais você adorar, quanto mais você louvar, mais a sua alma está restaurada. Você vai começando a ocupar o espaço na sua alma, espaço esse que está ocupado com coisas do mundo, com problemas do mundo, com dúvidas que o mundo lhe coloca, com dúvidas que até a sua própria alma coloca. Alguém escreveu que a alma do homem é um buraco tão grande que só a presença de Deus pode preencher. Muitos de nós, amados irmãos, estamos preenchendo as nossas almas com outras coisas. E nós deveríamos preencher a nossa alma com louvor a Deus. O salmista começa dizendo, ele está falando com a sua alma: louva, ó minha alma, ao Senhor. Ele está alertando a sua própria alma. O próprio planeta, se você tiver atenção, em qualquer coisa que você olhe, o planeta louva a Deus. E ele não foi feito para louvar a Deus. O sol foi feito para brilhar, a lua foi feita para brilhar de noite, a chuva foi feita para cair na terra e regar, a semente foi criada para germinar segundo a sua espécie, mas o homem foi o único elemento da criação que foi criado exclusivamente para louvar a Deus. O problema é que nós nos esquecemos disso. Quando o homem não adora a Deus, quando não é o foco do homem adorar a Deus, o homem adora outras coisas. E não é difícil nós chegarmos a essa conclusão. Nas nossas vidas, nas nossas casas, os nossos filhos, os nossos amigos, eles nos provam que aquilo que eu estou falando é verdade. Quando o homem não louva a Deus, quando ele não adora a Deus, ele está adorando outra coisa qualquer. Porque ele é um adorador nato. E adorar, o facto de ele adorar uma outra coisa qualquer, é porque ele está tentando suprir algo que está na sua própria natureza. A natureza do homem é adoradora, e a palavra idolatria nasce porque o homem é um adorador. Mas quando o homem se afasta de Deus, como tem que adorar outra coisa qualquer, então ele torna-se idólatra. Você está a entender? Louva, ó minha alma, ao Senhor, é aquilo que o salmista está a dizer. O homem se afunda em suas próprias covas. Eu estou farto de dizer que o nosso maior inimigo somos nós próprios. E nós, muitas vezes, meus queridos irmãos, nós cavamos a nossa própria cova. Nós cavamos o nosso próprio sepulcro, porque preferimos adorar a outras coisas, mas não adorar a Deus. Adorar a Deus, meu amado irmão, você sabe que nós estamos estudando o livro de Malaquias. O livro de Malaquias fala-nos de louvor, fala-nos de culto público. Culto público é louvor a Deus. Você louva a Deus quando está orando, você louva a Deus quando está cantando, até você louva a Deus quando está sossegadinho aí a ouvir o pregador falar. Porque louvar a Deus não é só ali com instrumentos. Louvar a Deus é com a nossa alma. Tudo aquilo que respeita a nossa alma, isso tem que louvar a Deus. Louvar a Deus de manhã quando me levanto, louvar a Deus quando conduzo o meu automóvel para o trabalho, louvar a Deus quando estou trabalhando, louvar a Deus quando estou comendo, louvar a Deus quando estou tomando banho. Tudo tem que dar respeito ao louvor a Deus, porque você está vivo por causa da sua graça e por causa da sua misericórdia, e isso é digno do louvor a Deus. Mas nós não esquecemos disso. Existem homens de causas, eles enfrentam causas, eles abraçam causas. Veja o caso agora de Moçambique. Milhares de pessoas abraçaram aquela causa de solidariedade. É mau? Não. Mas eles só abraçam essas causas porque eles têm que suprir algo que está a faltar na sua alma, que é o amor, que é o louvor, que é a adoração. Você não precisa de uma catástrofe
para você amar o seu próximo. Você não precisa de um tsunami, você não precisa de um ciclone para que você nasça em si a vontade de ajudar. Isso é louvor a Deus, isso é adoração. Porque quando olho para a palavra de Deus e Ele me diz: um novo mandamento vos dou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou a amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu estou a amar a criação de Deus. Amém, igreja? Eu tenho que adorar alguém sempre. Eu tenho ânsia de fazer o bem, sempre. Mas muitas vezes aquele bem que eu quero fazer não faço, mas faço aquele bem que eu não quero e que me torna e que me causa transtorno na minha alma. Porque eu tenho que suprir o meu vazio, mas conforme eu disse, só a presença de Deus, só o poder de Deus, só o louvor a Deus é que pode preencher o vazio da minha alma. Todos estes salmos, aleluia, estes 146, 147, 148, 149, 150, eles foram compostos para levar o povo em louvor e em adoração. Com quê? Com a minha alma. E quando eu falo a minha alma, eu estou falando com o meu entendimento. Nós temos que louvar a Deus, como diz lá João 4, em espírito e em verdade. Em espírito porque é com o meu espírito, e em verdade porque é com o meu entendimento. Eu tenho que louvar a Deus sabendo aquilo que eu estou fazendo e cumprindo a propósito com que eu me empenhei. Quero louvar a Deus. Não faz sentido, meu amado irmão. Não faz sentido nenhum eu me disponibilizar para louvar a Deus e depois faço tudo menos louvar a Deus. Faço tudo menos louvar a Deus. O Salmo 146, ele fala do louvor da alma, da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. O Salmo 147, ele louva a Deus porque Deus edifica a sua igreja. O Salmo 148 leva ao povo em louvor a Deus por causa da criação. O Salmo 149 é o louvor pessoal dos santos para com Deus. E o Salmo 150, ele convoca os céus e a terra para louvar a Deus. É a doxologia do livro dos Salmos. Ele convoca todo o mundo. Ele diz: louvai a Deus. Ele não está especificando, ele está generalizando. Louvai a Deus, Salmo 150. Louvai a Deus no seu santuário. E agora, olha, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. E por aí vai. Todo o louvor, meu amado irmão, ele começa na nossa alma. Não existe louvor, não existe adoração escrita. Não existe livros escritos para louvar e adorar. Se os houver, que eu não tenho conhecimento, mas se os houver, esses livros estão errados. Porque o louvor tem que nascer na disponibilidade da minha alma. Ele tem que sair daqui, de dentro, cá para fora. Isso é louvor. Todo o louvor que é superficial, um louvor mecânico, um louvor habitual, ele não sai deste teto para cima. Ele não chega a Deus a encher suave. O louvor que saia de dentro da minha alma, que saia de dentro das minhas entranhas, esse louvor chega a Deus e Ele se agrada. Mesmo até com voz rouca, mesmo até com desafinando, mesmo até não se enquadrando nas palavras. Só o facto de você estar aí sossegadinho, quietinho, com muita atenção, ouvir este que vos fala, isso é louvor a Deus. Veja, repare como Ele é tão maravilhoso. Só o facto de você abrir os olhos de manhã e dizer: Senhor, muito obrigado, estou vivo hoje. Isso é louvor a Deus. E você não utilizou o instrumento musical, você não utilizou o caderno dos hinos, você, por sua livre e espontânea vontade, você exprimiu louvor e adoração a Deus. Este salmo, ele nos convida fortemente a dialogarmos com a nossa alma. Você deve
era bom até, eu vou deixar um desafio à igreja. Habitue-se a dialogar com a sua alma. Eu às vezes estou falando sozinho no meu trabalho e eu digo, está doido. Não, não está doido, eu estou falando sozinho porque eu preciso sempre de uma segunda opinião. É nada disso. Eu estou falando sozinho porque muitas vezes eu estou cantando ou estou louvando. Ou estou orando. Mas como eles não percebem aquilo que eu estou falando, eles, olha, já endoidou, agora é que ele vai. Mas é porque sai espontaneamente. E há alturas, amados irmãos, que eu, ao falar com a minha alma, estou resolvendo problemas. E problemas graves. Principalmente os problemas espirituais e os emocionais. Porque quando você fala com a alma, você está desabafando. E a maior libertação que nós precisamos é quando temos alguém que nos sabe ouvir. E que nós podemos expressar tudo aquilo que nos vai cá dentro, que nos está atrapalhando. É por isso que a oração é o antídoto cristão. Porque você está desabafando com aquele que compreende a você. Aquele que já passou mais do que você já um dia vai passar. Aquele que ressurgiu dentre os mortos, ele ascendeu aos céus, ele sentou-se à direita do Pai como homem. Amém, igreja? E quando você está desabafando ao Pai, ele está dizendo, Pai, olha ali aquele fruto do meu sangue. Ele está sofrendo porque eu sei, eu conheço, eu consigo ver no interior do seu coração. Mas também, amado irmão, também convenhamos. Existe muito louvor e muita adoração que Deus diz, nem pensar, nem pensar. Amém? Existe louvor e adoração por conveniência. Eu vou louvar porque assim Deus abençoa-me. Não pense nisso, meu amado irmão. Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. E Ele conhece o íntimo do nosso coração. Eu estou cansado de dizer isto. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele não se deixa escarnecer. O nosso louvor, ele nunca pode ser externo. E esse é o problema. Mais uma vez, eu não consigo pregar um dia que eu não tenha que buscar exemplos de fora para vos mostrar qual é o problema de alguns cristãos estarem sofrendo. Essa coisa dos cantores gospel, essa coisa dos shows, efeitos de luz, fumo, apagam as luzes da igreja, ficam só as psicadélicas. Isso não é louvor, meu amado irmão. Isso é a profissão daquelas pessoas que estão fazendo aquilo para que estão a ser pagos. O povo até pode estar aí na cadeira, o povo pode estar vibrando, mas isso não é louvor. O louvor e a adoração no culto público, em sua casa, no carro, no seu quarto, ele tem que nascer cá dentro, ele tem que sair daqui de dentro. Ele tem que vir do mais interior das nossas entranhas. Amém? Você repara que pelo menos duas passagens, que Jesus olha para o céu e suspira. Ele olha para o céu e suspira. O suspiro ele vem de dentro e ele está louvando ao Pai. Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Isso é louvor. Porque saiu do interior. Ele não sai só da boca. Ele sai da boca porque é o canal de saída. Mas ele não nasce aqui, meu amado irmão. Ele nasce cá dentro, ou pelo menos devia ser. O Salmo começa com uma ordem. Veja, é uma ordem, é um mandamento. O salmista diz, aleluia, louva. O salmista não está dizendo, quando te lembrares, louva. Ele não está dizendo isso. Quando estiveres disponível, louva. Não, o salmista está a dizer, louva, ó minha alma, ao Senhor. Está no imperativo. Por isso é que Jesus vai à mulher samaritana, ela estava com aquelas dúvidas todas, que era no Monte Hermon, e Jesus dizia que é em Jerusalém, até que Jesus disse à mulher, olha, escuta, eu vou-te dar uma novidade. Vai chegar o dia, e a hora já é que não adorareis mais neste monte, nem em Jerusalém, mas adorareis em espírito e em verdade, porque é desses que o Pai
busca. E repara o que é que Jesus diz. São esses que o Pai busca. Deus, Ele sai do seu trono e Ele vai buscar os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores, pastor? Aqueles que trazem o louvor de dentro para fora e não para mostrar aos homens que sabem louvar e sabem adorar. O culto, e nós estamos a estudar isso, o culto no Antigo Testamento era um culto meramente mecânico. Você repara que há um salmo que os peregrinos dizem para os sacerdotes: erguei as mãos para o santuário e louvai ao Senhor. O que é que os sacerdotes estavam fazendo e os levitas? Eu não sei. Mas os peregrinos disseram para os sacerdotes: ergam as mãos para o santuário. Porquê? Porque no Antigo Testamento o culto era mecânico, era debaixo de regras, de normas, de preceitos. Não havia aquilo que hoje temos o prazer, que é adorarmos a um Deus que não vemos, louvarmos a um Deus que nos dá a vida eterna, mas nós não vemos, não apalpamos, não sentimos. Nós não temos o privilégio daquele povo que viu Deus, viu as obras de Deus, conviveu com o Cristo. Nós não temos esse privilégio, mas nós o adoramos porque Ele é. Nós o adoramos porque Ele é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor da humanidade. Nós o louvamos e adoramos porque Ele despendeu de amor que nós não merecíamos. E por isso você produz fé dentro de si e essa fé o leva a louvar, o leva a adorar. Olha o que é que o autor de Hebreus diz em Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Ou seja, o que o autor de Hebreus está a dizer é que isto era tudo mecânico. Era para dar sacrifícios de comida? Era para dar de bebida? Era para dar sacrifícios de abluções? Era para oferecer, era para justificar os pecados da carne? Mas não passava daí, não tinha âmago, não tinha essência, não tinha cerne. E o que Jesus nos veio trazer foi esse cerne. Por isso é que Ele rompe o véu dos Santos dos Santos. Por isso é que Ele prepara, abre o caminho a toda a humanidade para que Ele se possa chegar ao Pai. É para quê? Para que haja cerne, para que haja essência, para que o nosso louvor tenha sentido. Você hoje louva e você sabe que Deus o está ouvindo. Sim ou não? O verdadeiro adorador do Antigo Testamento, ele cantava este salmo e ele ordenava à sua alma: louva ao Senhor. Como é que você está louvando a Deus? Por obrigação? Porque é hábito? Ou está louvando a Deus por prazer de louvar a Deus? Que é o prazer que não há palavras que possam descrever esse prazer. Um prazer muito acima de qualquer prazer da carne nos possa dar. Eu por mim falo, meu amado irmão. Eu quando estou louvando a Deus, eu estou louvando a Deus. Porque é a altura que eu não me lembro de mais nada. Posso estar, como o outro diz, com a corda na garganta, mas eu quando estou louvando a Deus, eu não estou cá, eu estou nas nuvens. Que nós passemos a louvar a Deus e a adorar a Deus por prazer, com disponibilidade total da nossa alma. E você precisa aprender a ter prazer na adoração. Porquê, pastor? Porque foi esse o motivo para que você foi criado. Assim como a criança, quando nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar, assim você também tem que aprender a louvar. Tem que aprender a adorar. Porque não pode ser... A religião cristã não é religião mecânica. A religião cristã, ela trabalha com almas. Ela transforma corações, ela transforma caráteres. É a única religião no mundo que consegue transformar o caráter de um homem. Então você precisa aprender
que a religião não é mecânica. O cristianismo não tem regras definidas, não tem preceitos, não tem normas. É o Espírito que convence, é o Espírito que trabalha, é o Espírito que faz. Quais são os passos que esse Espírito toma para nos convencer? Em primeiro lugar, ele dá-nos uma consciência. Está no verso 1. Louva, ó minha alma, ao Senhor. É a minha consciência a falar com a minha alma. E a minha consciência alerta a minha alma para louvar, porque não é o João que está falando com a alma dele. É o Espírito que lá está. É que diz à alma, olha, menina, é hora de louvar, é hora de adorar. Porque tu foste criado para isso. E quanto mais nós andamos na nossa vida sem louvar, sem adorar, mais tempo andamos de costas viradas, voltadas para Deus. A razão, meu amado irmão, a única razão que Deus se moveu intimamente e amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho à terra foi para nós o louvarmos. Ele veio buscar aquilo que era seu, o que é, pastor, a adoração e o louvor. Por isso é que lá em Efésios Paulo emprega aquela expressão, para louvor da sua glória. Ele tem glória, sim, mas essa glória tem que ser louvada, tem que ser adorada, tem que ser exaltada. Assim como um rei é exaltado pelos seus súbditos, assim Deus tem que ser exaltado e glorificado e louvado e adorado. A nossa oração tem que ser completa. E quando eu digo completa, é do interior, em espírito e em verdade. Amém? Mas primeiro tem que começar lá, porque a palavra espírito vem primeiro. Em espírito, porque ele é que me convence, e depois em verdade, com o meu entendimento, com a minha fala, com o meu corpo, com a minha entrega. O farisaísmo, nesta época no Antigo Testamento e alguma parte do Novo Testamento, é bem exemplo do que é um falso louvor. Veja que Mateus 23, Jesus tem o pior discurso de toda a Bíblia, onde ele chama hipócritas, mentirosos, falsos, cegos. A quem? Aos fariseus. Porquê? Porque os fariseus só se importavam do seu estatuto, da sua posição no templo e na sinagoga, do seu lugar à mesa. O fariseu procurava sempre os primeiros lugares. Se você nunca viu, eu aconselho a você pesquisar na internet o que era uma sinagoga. E uma sinagoga era uma sala retangular, onde tinha bancos de pedra de um lado e bancos de pedra do outro. Lá ao fundo era a porta e aqui havia uma cadeira e uma mesa em pedra, onde era lido a Torá, era fechado a Torá, e depois onde o pregador explicava a Escritura. Mas nas partes laterais, as bancadas eram em escada. E quanto menos conhecido fosse o fariseu, mais acima ele ficava. Ou seja, o fariseu ficava nos primeiros lugares, nos lugares de destaque, onde toda a gente podia. O fariseu passava na rua e ele se empinava todo quando lhe chamavam rabi, mestre. E ele ficava todo peito inchado, parecia um peru. Quando era convidado, ele procurava os melhores lugares à mesa. Para quê? Para ser reconhecido. Isso é o que Deus não quer. Se você vir a parábola do fariseu e do publicano, ele está em pé, enxofado, e ele dizia: Deus, eu estou aqui, eu dou os meus dízimos de tudo, oro 3 vezes ao dia, jejuo 2 vezes a semana, eu não sou como esses tais. E vemos o publicano, coitado, um desgraçado, que não era visto por ninguém, e ele estava lá humilhado. Diz a Bíblia que ele nem sequer levantava os olhos com vergonha e dizia: Pai, Deus, sê propício a mim que sou pecador. Jesus vai terminar essa parábola dizendo: quem saiu mais justificado? O publicano. Porque a Bíblia diz: aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Então temos de ter muito cuidado quando nós louvamos a Deus em público. No seu quarto não há problema nenhum, sabe porquê? Porque no seu quarto a ficha cai, a máscara com que você se mascara, ela cai no quarto, porque você não pode mostrar para ninguém, porque você está sozinho no quarto, está você e Deus, portanto ali a ficha cai.
Agora, o perigo é aqui, no público, onde você às vezes se faz. Eu estou a dizer você se faz, mas não é para você. Eu tenho que falar assim porque é o meu sermão, amém? Mas é onde nós nos fazemos importantes e somos muito... Tenho 40 anos de igreja, meu amado. Eu já estou cá, cabelinho branco e tudo. Sabe para onde é que vai esse louvor? Diretamente para o caixote de lixo. Porque Deus não se importa se você está há 40 anos na igreja. Deus não se importa se você tem algum curso de músico, toca um instrumento muito bem, se você canta bem, teve aulas de canto. Deus não se importa se você tem cursos de pregação. Deus não se importa. O que Ele se importa é com aquilo que sai cá de dentro. Amém? Ele vai filtrar. Ele vai filtrar. Muitos perdem a noção da adoração e tomam a posição do orgulho. Tantos que eu vejo, meus amigos, tantos que eu vejo, que eles sobem ao palco das igrejas, ele e o seu conjunto, tocam esplendidamente bem, cantam maravilhosamente bem, mas sabe o que é que eles estão à procura? As palmas dos homens. As palmas dos homens. Eles perderam noção do louvor. Eles perderam noção da adoração. Eles criaram em si a sua posição perante os homens. Porquê? Porque isto está na minha natureza. Eu gosto de ser reconhecido. Faz-me bem à minha alma quando alguém me elogia, quando alguém aplaude o meu trabalho. Faz-me bem. Eu fui formador de pessoas durante algum tempo, de segurança. E eu evitava os elogios. Dava-lhe elogios, mas não era um elogio declarado. Porquê? Porque o elogio destrói. O elogio destrói. Pastor, então não é bom. É bom o elogio. Mas temos que ter noção que, ao elogiar muito, essa pessoa começa, o seu orgulho começa a falar mais alto. O egocentrismo começa a sobressair. Você está a entender? E tudo o resto vai por aí. Principalmente nós, cristãos. O maior perigo de um pregador, ou para um pregador, é chegar a alguém e dizer assim: ai pastor, a sua mensagem hoje foi para o céu. E a gente começa logo a pensar: pô, claro, eu sei que eu sou bom, eu estudei muito, eu falo muito bem. É claro que Deus tem o seu mérito, mas eu também tenho. É logo que nós começamos a pensar. E a adoração vai logo. O louvor desapareceu. Mas em segundo lugar, nós temos que orar e louvar tendo uma visão eterna. Nós não louvamos porque louvamos, nós não adoramos porque adoramos. Nós temos uma visão eterna. Veja aí o verso 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E deixe que eu lhe diga que não está inscrito, mas eu vou lhe dizer, e quando você morrer nesta terra, você vai continuar louvando Deus lá. Portanto, o louvor e a adoração, eles são eternos. É durante a minha vida terrena, enquanto eu viver aqui nesta terra, eu tenho que adorar e louvar, porque eu sei que quando lá chegar a minha obra, vai ser louvar e adorar. Eu não vou fazer mais nada. Lá, na eternidade, eu vou louvar e adorar. Nossa adoração, ela tem que estar baseada na perspectiva da eternidade. Porque é que Cristo morreu? Para que eu tivesse vida eterna. Para que é que eu adoro a Cristo? Porque eu adoro a Cristo, porque eu sei que eu tenho a vida eterna, não sou merecedor, mas Ele me concedeu, e eu sei que na vida eterna eu vou continuar a louvá-lo. Os próprios anjos, os 24 anciãos, eles cantam: Santo, 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 Santo és tu, ó Deus Altíssimo. Então essa vai ser a minha missão. E essa tem que ser a minha missão aqui.
A minha adoração, ela não pode estar ligada somente aqui, enquanto eu estou na igreja. Pastor, na igreja eu louvo. No meu dia-a-dia trabalho, cuido da minha vida. Meu amado irmão, você até estrelar um ovo, você pode estar adorando e louvando. Aliás, eu atrevo-me a dizer, você quando está a estrelar um ovo, você está adorando e louvando, sabe porquê? Porque você está a estrelar um ovo porque Deus lhe o permitiu. Você se levanta de manhã, o facto de você se levantar já é louvor e adoração. Porquê? Porque Deus o permitiu. Apocalipse 5,12 diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Esse é o nosso trabalho, meu amado irmão. Nós vamos receber o corpo glorificado, vamos ficar exatamente iguais ao Cristo ressurreto. E o nosso trabalho é isto que eu disse. É todo dia, a toda a hora. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e a glória e a ações de graças. Porquê? Porque eu sou um adorador. Eu fui criado para adorar. Apesar das circunstâncias da vida, pastor, a minha vida, pastor, eu vou lhe dizer, meu amado irmão, apesar das circunstâncias da vida, você vai ser sempre um adorador. Agora, o problema é, adorador a quem? A quem é que você está adorando? É ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus do céu que criou a terra e o mar, ou você está adorando os seus problemas? Ou você está adorando as confusões da sua vida, da sua cabeça? Ou você está adorando as pessoas que estão denegrindo a sua imagem, estão mentindo, estão a falar mal de si? Ou você está adorando as contas que estão chegando todos os dias para você pagar? O problema é esse. A quem é que nós estamos adorando? Porque eu vou ser sempre adorador. Esteja eu bem ou esteja mal, eu vou ser sempre adorador. O problema é, a quem é que eu estou adorando? A quem é que eu estou louvando? Deixe que eu lhe diga uma verdade que eu já disse muitas vezes. Houve alguém que ficou chateado comigo, mas não estou nem pai virado. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa que eu o adore. Deus quer muito. Não quer nada, é mentira, mamãe. Tire isso da sua cabeça. Deus não quer adoração, Deus não quer louvor. O que Ele quer é pessoas, corações adoradores, em espírito e em verdade, corações sinceros, que adorem com sinceridade. Isso é que Deus quer. E aliás, Ele não só quer, como Ele busca. Ele vai à procura. Se me buscardes, encontrar-me-eis. Eu vou encontrar Deus porquê? Porque Ele está pertinho a mim. Está ali logo ao virar da esquina. Ele não está assim tão longe. Quando Jesus disse à mulher samaritana, porque o Pai busca esses que o adoram em espírito e em verdade. Adoram com corações sinceros. Não adoram com outros subterfúgios, com outros objetivos. Eu vou adorar a Deus a ver se eu consigo amolecer o coração de Deus. E agora vou louvar a Deus a ver se Ele fica todo contente comigo e abre a janela do céu e derrama essas coisas todas lá. Não, meu irmão. Não, isso é completamente errado. Isso não é cristianismo, isso não é louvor. Isso é uma palavra muito feia, chantagem. E Ele não quer essa adoração, Ele não quer esse louvor. Acho que eu faço uma pergunta para que você fique a pensar. Qual é que é a coisa que você tem mais preciosa nesta vida? O que você acha que para si é mais precioso nesta vida? A sua família? Sua esposa, seu esposo, seus filhos? É a sua casa que tanto sacrifício lhe está a custar comprá-la ou pagá-la ou pagar a renda? O seu ninho, o seu refúgio? É o seu trabalho? Deixa que eu lhe diga uma coisa. Tudo isso tem um tempo passageiro.
E família, casa, trabalho, bens materiais, tudo isso serve para eu dar louvor a Deus. Eu só tenho família porque Ele me deu. Só tenho esposa porque Ele me deu. Só tenho um filho porque Ele confiou em mim para eu criar. Só tenho casa porque Ele promete um abrigo seguro. Só tenho trabalho porque é o mandamento dEle. Entende? Não é porque eu mereça ou porque eu sou muito forte e muito capaz. Não, todas essas coisas do nosso dia-a-dia, elas têm que ser instrumentos na adoração a Deus. Mas em terceiro lugar, ainda temos a confiança e a esperança na adoração e no louvor a Deus. Versos 3 ao 6 diz assim: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a minha fidelidade. A sua fidelidade. Então eu louvo a Deus, porque eu tenho confiança e esperança neste Deus. Este meu Deus, Ele não é como os príncipes da terra. Porquê, pastor? Porque eles morrem. Aquilo que é hoje, amanhã já pode não ser. Mas este Deus que criou os céus e a terra, este Deus dos céus que criou a terra e o mar e tudo quanto neles há, este Deus que mantém sempre a sua fidelidade para sempre, aquele que é meu auxílio, verso 5, então eu tenho confiança, eu louvo a este Deus, porque eu tenho confiança e tenho esperança neste Deus. Existe uma possibilidade deste salmo ter sido escrito por Ageu e por Zacarias. Existe também, isto está mais ou menos baseado na Septuaginta, existe também a possibilidade deste salmo ter sido escrito após o exílio. Ou seja, o rei Ciro Persa decretou a liberdade ao povo de Israel e aos outros povos, mas estamos a falar do povo de Israel, que é o que nos interessa. E o povo sai, você conhece a história, o povo sai e vem todo contente, debaixo de uma promessa de Deus, e chega a Jerusalém e encontra aquilo que encontrou. O povo ficou desanimado. Enquanto reconstruía a cidade de Jerusalém, reconstruía os seus muros, nós vemos lá em Neemias e em Esdras, o povo estava desanimado, porque a pressão era muita dos inimigos. Os inimigos não queriam que eles assentassem novamente arraiais nas terras de Israel. O livro de Neemias nos informa que eles estavam reconstruindo o muro com uma espada numa mão e uma ferramenta de trabalho noutra. E a coisa estava complicada, não estava bem. E então o povo estava desanimado. O povo não tinha liderança nem económica nem religiosa, porque nós vemos lá que só após a reconstrução dos muros é que Esdras foi buscar os livros da lei e reúne o povo na praça e começa falando todos os dias as Escrituras. Portanto, até aquela data, até aquele período, não tinha nem liderança económica nem liderança religiosa. O povo estava ao abandono. O povo estava sendo abençoado, sim, mas ele tinha que lidar com os povos hostis que não queriam que Israel retornasse a Jerusalém. O povo fez alianças com outros reis e essas alianças saíram furadas, saíram deturpadas, adulteradas. Portanto, é possível que este salmo fosse escrito, fosse composto nesse contexto. Como quem diz, olha, adora e louva, independentemente daquilo que estás vivendo a passar-se à tua volta. Esquece-te do que está fora
e olha para o que está dentro e liberta isso que está dentro, que é o teu louvor e a tua adoração a Deus. Amém? E nós temos que saber qual Deus é que nós estamos adorando. Se você for ver na história, Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, ele conquistou cerca de 1,5 milhão de quilómetros quadrados à face da terra. E ele morreu com febre amarela muito novo. Ele tinha 30 e poucos anos quando morreu. Mas mesmo assim ele conquistou 1,5 milhão de quilómetros quadrados. É uma extensão enormíssima. Só que o Salmo nos convida a adorar ao Deus que está muito acima de Alexandre o Grande. Porque ele conquistou 1,5 milhão de quilómetros quadrados à face da terra. Mas Deus é o Deus da terra. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor do planeta. Então o salmista nos está convidando a louvar este Deus, que é o Senhor absoluto sobre todo o planeta. O Senhor Yahvé é o Senhor e dono de tudo. E não só Ele é Senhor e dono de tudo, mas Ele também é o Criador de tudo. E Ele é também o libertador. Veja aí comigo o verso 7 a 9. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Agora diga para mim, aí na sua Bíblia, Senhor está totalmente escrita em letras maiúsculas? Sabe porquê? Porque esse é o Yahvé. Este é aquele Deus que é eu sou o que sou. Não é um Senhor qualquer. Não é um Deus qualquer. É o Senhor que é o que é. O Senhor Yahvé. O Criador de todas as coisas. Aquele que desenrolou o firmamento com a palma das suas mãos. Ele desenrolou a palma como se desenrolasse uma cortina. Aquele que contou as estrelas e deu-lhes nome, e por ser grande em força e forte em poder, quando ela chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é este Senhor que nós adoramos, meu amado irmão. É privilégio que nós temos de sermos povo adorador deste Senhor, deste Deus, o Deus libertador, o Deus criador. Em resumo, nós temos que ter uma adoração consciente. Ou seja, em consciência, sabendo a quem estamos a adorar, porque é que estamos a louvar, qual é o motivo que me impele a louvar. Tem que ser íntimo, porque eu não adoro a mais ninguém, só o adoro a Ele, só o louvo a Ele. Tem que ser uma adoração com perspectiva nas coisas eternas, na minha salvação, na minha vida eterna, na minha presença marcada e confirmada nas bodas do Cordeiro. Tem que ser uma adoração com confiança e esperança, mas não é uma confiança qualquer, não é uma esperança qualquer. É numa esperança no único Deus, o Criador do céu, da terra e do mar. Deixe que eu lhe pergunte uma coisa, você tem razões para adorar este Deus? Existe na sua vida razões para adorar este Deus? Claro que existe, meu amado irmão. Claro que existe. Só o facto de você respirar já é louvor a Deus. E em quarto e último lugar, nós temos o reino deste Deus. Verso 10. O Senhor, lá está a mesma palavra, o Senhor em letras maiúsculas, ou seja, o Deus Yahvé, reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, Ele reina de geração em geração. Ele reina sempre, pela eternidade. Maravilha, meu amado. Existe tanta gente a adorar a um Deus que não conhece, que não fala, que não interage com o povo, que não trabalha na história do povo, que não influencia na história do povo. Mas nós adoramos ao Deus Criador. Nós adoramos aquele que interage conosco na nossa história. Nós adoramos aquele que muitas vezes rasga as páginas da nossa vida e começa escrevendo novos livros. Basta eu olhar para trás e ver o que é que eu era antes de começar a adorá-lo.
E o que é que eu sou hoje? O que é que Ele permitiu que eu me tornasse? Meu amado irmão, o verdadeiro adorador, ele adora com a perspectiva de um reino. Você faz parte de um reino. Você faz parte de uma família. Você foi adotado por este Deus. Você recebeu o nome, o sobrenome deste Deus. Hoje você tem uma herança, mas que não é uma herança dividida. Ou seja, se eu adotar 5 crianças, eu tenho que dividir a minha herança por 5, você está a entender? Mas Deus não divide, você tem a totalidade das coisas de Deus, todos por igual. Não é motivo de louvar a Deus, não é motivo de adorar, não é motivo de eu me lembrar na minha cabeça, no meu entendimento, e dizer assim, eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que cuida da minha vida. Mas mais do que isso, eu tenho um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que não tem qualquer problema de chegar à frente de um túmulo e chorar. Mas da mesma forma como Ele chorou, Ele também se entregou em sacrifício vivo naquela cruz por mim. É isso que me leva a adorar, é isso que me leva a louvar. A confiança em Deus só é possível quando eu entendo o que é o reinado de Deus. E o que é o reinado de Deus? É um reinado sobre todas as coisas. A Cristo foi-lhe dado o nome que é sobre todo o nome, em cima nos céus, na terra e abaixo da terra. Pois é esse que eu adoro, é esse que eu louvo, é à família desse que eu pertenço, que eu fui feito co-participante e co-herdeiro. É isso que me leva a adorar. É isso que eu tenho que dizer à minha alma, acorda, porque tu já não pertences a este mundo, tu já tens um passaporte com o teu nome escrito no livro da vida e já tens um lugar, morada na vida eterna. É isso que tem que me levar à adoração. Somos chamados, meus amados irmãos, a cooperar com o reinado de Cristo. Como, pastor? Através da adoração. Tudo, a adoração faz parte de tudo na nossa vida. Adoração, louvor, adoração, louvor. Como é que eu faço isso? Com sinceridade e intimidade. Eu estou terminando já, mas eu queria que você prestasse bem atenção. Eu adoro e louvo com sinceridade e intimidade. Eu tenho que conhecer a quem é que eu estou adorando. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que ter a certeza que a minha adoração passa, extravasa este teto e vai para os céus fora até chegar ao trono da graça. Mas para isso eu tenho que ter intimidade com Ele, eu tenho que o conhecer. Como é que eu adoro e louvo, pastor? Com verdade relacional. O que é isso? Eu não percebi. É a realidade bíblica e eu tenho que saber o que é que Ele quer. Eu tenho que ler, eu tenho que meditar. Muitas vezes as pessoas dizem, eu nunca ouvi Deus. Você quer ouvir Deus? Abra a sua Bíblia. Pastor, eu não escuto, então é em voz alta. É assim que eu me vou relacionando com Deus. É uma verdade relacional. Eu não posso adorar um Deus na igreja e levar a minha Bíblia para casa e ela fica esquecida durante 5 ou 6 dias. E só ao fim de 5 ou 6 dias é que eu a trago novamente ao culto. Olha, vê, eu tenho uma Bíblia, vê? Isso não diz nada. Nem diz ao povo, nem diz a Deus, e muito menos. Você está a se enganar a si próprio. Você tem que ter uma verdade relacional, você tem que ter uma relação com Deus. Como é que eu adoro e louvo? Com visão, com confiança e esperança nas verdades eternas. Aquilo que se vai passar na eternidade, meu amado irmão, não é para o outro, é para mim. Amém? É isto que eu tenho que me colocar no meu coração e eu tenho que me colocar no meu entendimento. O que se vai passar na eternidade é meu. É para mim. O plano eterno que Deus fez lá antes da criação dos mundos, esse plano é meu, é para mim, foi feito para mim. Não foi para o outro, não é para mim, por isso é que eu louvo, por isso é que eu adoro.
Eu adoro e louvo também com confiança e esperança, porque Ele cuida de mim. O Salmo 121 diz: aquele que não dormita, aquele que não dorme nem dormita, aquele que guarda, o guarda de Israel, ele não dorme, meu amado irmão. E essa é a confiança que me leva a adorar e louvar, porque ele não dorme, ele está atento com os seus ouvidos, ele está atento com os seus olhos e a sua mão se move na minha direção para me proteger, para me libertar, para me curar, para me salvar. Deus nos ajuda, meus irmãos. Que Deus nos ajude a falar com a nossa alma e dizer: alma, louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a adorarmos e sermos melhores adoradores e a louvarmos este Deus. Que Deus nos ajude a entender que o propósito da criação foi para o louvor a Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.